Olá, seja bem-vindo a mais um bate-papo, a mais um Encontros Sociais, um podcast oferecido pelo Instituto Idem. Eu me chamo Igor Vicente. Nessa série falamos sobre a Agenda 2030 e os direitos da criança e do adolescente. No episódio de hoje falaremos sobre a ODS 3, Desafios da Cobertura de Saúde para Criança e Adolescente, uma análise da vulnerabilidade. A ODS 3, Saúde e Bem-Estar, assegura os cuidados de saúde para todos, em especial para as crianças, jovens e idosos, das diversas regiões do planeta onde os cuidados primários ainda são precários. Além disso, visa a promoção do bem-estar para todos em todas as idades. Hoje eu estou com a Débora, ela é gerente institucional do Instituto Serendipidade. Falei certo? Sim. Falei. Empreendedora social e técnica em gestão de diversidade, Débora também é uma gestora cultural e idealizadora do projeto Irmãos. Além de suas contribuições profissionais, ela é irmã de Davi, David ou Davi? Davi, que tem síndrome de Down, uma relação que inspira e motiva seu trabalho na promoção da inclusão e da diversidade. Bem-vinda. Obrigada. Shirley Cardoso é psicóloga formada há 14 anos em especialização em psicoterapia, breve psicanalítica, aplicada à clínica e à instituição. Com mais de 12 anos de atuação em serviços e acolhimento, ela é uma referência na cidade de Sorocaba. Além disso, Shirley tem uma vasta experiência na área clínica, onde atua há 11 anos. Ela é criadora de Práticas em Acolhimento, um programa dedicado à realização de supervisões e mentorias para psicólogos e outros profissionais que atuam em serviços de acolhimento por todo o Brasil. Bem-vinda. Muito obrigada. E o Dr. Cláudio é o segundo vice-presidente da Sociedade de Pediatria de São Paulo. Ele também preside o Núcleo de Estudo dos Direitos da Criança e do Adolescente da SPSP. Coordena a campanha Novembro Prateado, Direitos das Crianças e dos Adolescentes. Somos todos iguais. Além disso, o doutor está à frente das campanhas da Sociedade de Pediatria de São Paulo, desempenhando um papel crucial na promoção e proteção dos direitos e bem-estar das crianças e adolescentes. Bem-vindo. Muito obrigado, boa tarde a todos. Tem grandes nomes aqui na nossa mesa hoje, eu me sinto honrado de estar aqui com vocês. Tenho certeza que esse bate-papo vai ser incrível. Eu vou fazer uma reflexão que vai falar um pouco, acho que vai dar um pouco o gás aqui do nosso bate-papo, e a gente pode, cada um fala um pouquinho depois, e a gente também vai falando um pouco sobre essa reflexão e o que bateu, né, em cada um. Os pais ou os responsáveis que tiverem em si a experiência da análise tratarão seus filhos com melhor compreensão e lhes pouparão muitas coisas de que não foram poupados. Agora eu dou a palavra para vocês. Você falou que deu a ideia para a gente se autodescrever, né? Sim. Vamos lá, ensina para a gente como a gente consegue. Eu peço para cada um autodescreve aqui, porque é importante isso, né? Claro, obrigada. Prazer estar aqui com vocês. Agradeço o convite. Eu sou uma mulher branca, de cabelos castanhos. Estou vestindo uma camiseta preta, meus cabelos longos, castanhos. Na camiseta está escrito Lutamos pelo que a gente quer, que é fruto de uma collab social que a gente vai conversar aí mais para frente. Estou com uma saia preta e nós estamos num ambiente de uma sala com móveis em madeira e algumas plantas. E o nome do podcast, Encontros Sociais. Legal. Eu sou um homem pardo, estou todo de marrom, sentado na minha frente um microfone, um copo de água, tenho um iPad onde eu faço a minha leitura aqui da pauta. Eu sou a Shirley, sou mulher branca, cabelos curtos, cacheados, castanhos claros, olhos verdes, o que mais? Tô de blusa preta com nude, não sei. Tijolo, terracota. Isso, deve ser. Goiaba. Goiaba, gostei. Calça jeans e o meu celular tá aqui na minha frente com o meu material aqui para apresentar, com essa água também refrescante. Estamos aqui
juntos. Muito obrigada. Pensei que era fácil, né? A gente Então, eu já vi que eu já Isso, esqueci de né? falar do meu cabelo curto. Então, a sugestão foi muito boa. Eu acho que. Só que eu vou errar com certeza, não vou ter a desenvoltura que vocês tiveram, mas, Cláudio, eu sou homem branco, tenho cabelo, acho que para homem até um pouquinho mais comprido, cabelos grisalhos, né? O tempo vem chegando e aí a gente vai ficando com os cabelos brancos. E tô de terno, risca de giz azul e gravata. E dentro do coração eu tenho o Palmeiras, então talvez tenha que colocar isso também como uma definição. Mas estamos aqui para discutir e tenho certeza que a tarde vai ser muito proveitosa. Muito Legal. obrigado. E eu já vou aqui também, além da nossa reflexão, eu já vou colocar uma pergunta na mesa, bastante importante, né? Uma pergunta-chave que o nosso editor colocou aqui pra gente. Como a pobreza ou a falta de recursos podem afetar a saúde e o desenvolvimento infantil? E aí, o que vocês acham? Podem começar. Pode começar. Vamos lá. Que tarefa, não? Não é? Como a pobreza pode, de novo, por favor? Claro. Como a pobreza ou a falta de recursos podem afetar a saúde e o desenvolvimento infantil? Bom, eu vou falar ali do ponto de vista da onde eu venho, né, da minha área, da minha atuação. Então, trabalhando aí por mais de 12 anos, com crianças, adolescentes em situação de vulnerabilidade social, e em serviços de acolhimento, né, para crianças e adolescentes. E hoje, como dentro do Práticas e Acolhimento, que é um trabalho de capacitação profissional, eu venho pelo Brasil fazendo esse trabalho com instituições que já também atuam nessa área. E aí eu venho conhecendo outras realidades, além da que eu conheci em Sorocaba, né? E a gente vai vendo que a pobreza, as faltas de recursos, né? As vulnerabilidades só aumentam, né? Então, assim, acho que em todos os contextos, seja ele de mais condições, né? Financeiras, materiais, estruturais, né? A gente também tem, claro que vulnerabilidade ela está presente em todos os lugares, mas as vulnerabilidades, quando a gente tem as questões aí financeiras, né, econômicas, sim, impactam o desenvolvimento da criança, impactam a vida dessa criança, porque além daquela vulnerabilidade humana, né, que a gente também tem uma que dificulta o acesso a serviços, dificulta a possibilidade dessa família, dessas crianças poderem conseguir encontrar melhores condições, né? Então, por exemplo, na minha área de psicologia, né? Não ter um atendimento, por exemplo, psicológico adequado quando eu tenho questões intrapsíquicas, né? Dificulta, e a gente está falando também de políticas públicas, de questões que a gente deveria ter aí acesso, né? E a gente sabe que a gente tem algumas defasagens, e aí essas pessoas, elas além de não conseguirem ter o acesso por conta dessas políticas públicas, olharem para essas demandas das crianças, né? A gente também tem, talvez, algumas questões aí de nível cultural mesmo, de conseguir entender, por exemplo, o que é uma terapia, o que é um atendimento, o que é um espaço de escuta, o que é um acolhimento. Então, eu acho que quando a gente está falando de questões financeiras, né, isso acaba dificultando muito, né, o acesso, né, a poder, então, essa criança, adolescente, poder ter o atendimento, o suporte que ela precisa para o seu desenvolvimento, e como precisa, né, porque, assim, eu acompanhei crianças diversas, né, em várias situações, onde muitas vezes essa criança precisava, e a gente teve que fazer como instituição já também, instituições de acolhimento, que são organizações de sociedade civil, a gente tem mais dificuldade ainda, então, isso é assim, vamos contar com quem, né? E às vezes a própria instituição, que já tem até um suporte da prefeitura, enfim, já temos dificuldades também de acesso, porque essa questão, né, dos recursos é falha muitas vezes. E aí a criança é atingida, ela é alcançada e impactada por não ter os recursos, né? Não sei se deu para
compreender. Sim, claro, claro. Sim, até queria aproveitar aqui o gancho, falando do universo das pessoas com deficiência, né? Que é onde o Serendipidade atua mais fortemente. A gente tem uma estimativa de 18,6 milhões de pessoas com deficiência no Brasil, né? Que são os dados mais recentes da PNAD, que é a Pesquisa Nacional de Amostras por Domicílio, junto com a Secretaria Nacional das Pessoas com Deficiência e o Ministério Público de Saúde e Assistência Social. E isso dá 8,9% mais ou menos do total das pessoas, ou seja, é um índice representativo, né? E quando a gente fala de índice de pobreza, né, e de vulnerabilidade, é muito no que você estava trazendo, né, Shirley? A falta de recursos, e não só físicos, mas também de educação, de informação, né? Então, até hábitos salutares, assim, né? Hábitos de saúde que podem gerar o desenvolvimento da deficiência até durante a gestação. O doutor até está aqui para trazer mais detalhes sobre isso. É um índice maior que está presente numa camada social mais vulnerável. Até os equipamentos de saúde não oferecerem equipamentos necessários com acessibilidade, com tecnologia necessária. Quando a gente fala de pessoas com deficiência, ela é triplamente vulnerável, né? Então, já tem todas as outras vulnerabilidades, e para chegar até o lugar, né? Você precisa de uma série de recursos que muitas vezes não estão disponíveis, e quando chega, às vezes a equipe médica também não está 100% sensibilizada, capacitada, preparada. Então, tem uma série de desafios e barreiras a serem enfrentadas aí, né? Eu até trouxe um dado como contraponto, que eu estava lendo que caiu a taxa de pobreza de 2022 para 2023. Então, antes a gente tinha, em 2022, 31,6%, né, a taxa de pobreza geral. E atualmente a gente está aí em 27,5%. Já deve ter mudado um pouquinho, que esse dado é do ano passado. Então, assim, é um ponto positivo, mas os desafios continuam tanto quanto. Eu acho que eu gosto de trazer também um olhar positivo, porque tem uma melhora, mas quando a gente fala que apenas 58,2% das pessoas com deficiência tinham acesso simultâneo aos serviços básicos de saneamento, né? Esgoto, fossa ligada à rede de água, enfim. Quando você não tem nem isso, que dirá olhar para as necessidades das pessoas que precisam ter tecnologia assistiva, ter recursos necessários, né? Então, é um primeiro panorama aí para trazer. É sempre quando você coloca sobre a deficiência, é sempre um plus, né? Eu estava vendo um artigo um tempo atrás sobre a infância e adolescência velada para deficientes, né? O que eles não colocam, não dizem essas taxas. Então eles chamam ela de velada, eles acabam colocando como um plus. Então a gente tem um retrato, mas quem desse retrato dessas taxas são deficientes, né? E que o setor público está preparado para atender? Você vê que escolas estão preparadas. A gente estava falando sobre o tema de escola no último bate-papo, e a gente chegou a falar desse assunto sobre como que as escolas não estão preparadas para acolher a crianças, adolescentes com deficiência, com algum tipo de deficiência, que muitas das vezes elas nem são mostradas, né? Elas são, como que chama agora? Me perdi, que são as deficiências que não aparecem, não aparentam com a pessoa. O que não está no fenótipo, por exemplo, É, não que, está no rosto, nesse sentido, exato. E aí, ou física, né? que preparação que essas escolas têm? Então, aonde estão esses dados que a gente As precisa? cognitivas. Exato. É, Aonde estão esses dados que a gente precisa sim. trazer, né, para mostrar, olha, tá complicado aqui, Mas eu né? acho que é tão importante isso que você está falando, eu não sei se eu posso Claro, colocar, claro. porque assim, quando vocês estão falando da questão inclusiva, ela é tão visível, assim, quanto que as pessoas não conseguem, às vezes, ter, né, os aparatos ali para poder receber, mas eu acho que do nível também, quando a gente fala das crianças que eu acompanhava em serviço de acolhimento, aí são outras deficiências, né, que a gente encontra, deficiências afetivas, emocionais e outras, e essas que são do tipo a criança que chora, a criança que está em depressão, a criança que é ansiosa, agressiva, violenta, isso que está tão visível também falando na sociedade aos quatro ventos, né? Já as pessoas não conseguem lidar, né? Que está tão mais presente. E aí, de repente, essas questões
da inclusão, né? Que de repente são aí aspectos por outro lado, né? Estão mais sendo falados agora, né? E são super importantes. Aí, claro que tem tudo isso, a gente não consegue também, às vezes, olhar. Então, acho que assim, quando vocês estão falando, a escola não consegue atender, mas a escola também não consegue atender, e as instituições talvez não consigam atender a tantas outras coisas, né? Que estão, assim, não alcançando as crianças e adolescentes, não estão conseguindo atingir, chegar nessas crianças, né? A capacitação, estava lendo um artigo, estava falando assim, falta capacitação, né? Para os profissionais, para as pessoas que estão à frente, né? Sim. Cuidando das crianças e adolescentes, seja com a questão da deficiência ou outras coisas, né? Então, falta muito isso ainda, né? Sim. Doutor Cláudio, quais os desafios baseados na ODS 3 da Sociedade Paulista de Pediatria vem enfrentando, vem trazendo para esse tema da ODS 3? E fala um pouquinho, explica para a gente sobre o Novembro Prateado. Eu não conhecia, achei muito interessante. Eu gostaria só de retornar um pouquinho à Claro, discussão fica à anterior, vontade. porque, infelizmente, os problemas apresentados talvez se acentuem mais quando você tem uma deficiência, quando você tem uma alteração que às vezes nem é captada por aquela pessoa que está fazendo atendimento. Mas, sem dúvida nenhuma, as condições sociais, as condições de entorno das famílias, das crianças e dos adolescentes são muito contribuintes para um bom ou um mau desfecho, um bom ou uma boa ou uma má condução. E eu costumo dizer, né, a medicina sempre se pauta e fala, né, os médicos, nós médicos gostamos muito de falar sobre prevenção, né, que tudo na medicina a gente teria que buscar prevenção e teríamos ótimos resultados em todas as áreas com a boa prevenção. Só que eu vou um pouquinho mais longe. Eu acho que antes da prevenção, nós temos que ter uma adequada informação. E para a gente ter uma adequada informação, a gente precisa ter o agente que passa essa informação e a pessoa que capta e entende essa informação. Então, é aquilo de falar e a outra pessoa não simplesmente escutar, mas ouvir e entender. Então, isso é muito difícil. Então, infelizmente, em algumas situações econômicas, em algumas situações sociais, a gente não tem essa capacidade de passar a informação e muitas vezes as pessoas não têm a capacidade de entender a linguagem que a gente está falando. Por isso que a gente tem que estar muito atento nisso, né? A fala, o diálogo, a discussão é dupla, né? Você tem um emissor e você tem um receptor. Você pode estar falando tudo o correto, mas se aquela pessoa não entender o que você está falando, não vai surtir Não efeito. existe comunicação. Então, assim, eu acho que isso é muito importante porque o que a gente tem visto muitas vezes um desconhecimento de situações básicas, de necessidades básicas de higiene, de saneamento, de uma adequada alimentação que não passa necessariamente por uma alimentação cara, mas por uma alimentação baseada, bem estruturada. E isso cabe a todos nós, enquanto sociedade, e principalmente aqueles membros que trabalham com as crianças, e em especial os que lidam na área, que atuam na área de saúde, ter essa percepção e levar essas informações. Então, sem dúvida nenhuma, infelizmente, condições extremas sociais e econômicas de vida um pouco mais desfavorável levam a condições de risco e, portanto, de desenvolvimento de algumas situações patológicas que a gente teria que estar muito atento, como eu disse, como uma sociedade, para tentar evitar isso, né? Eu gosto muito de falar, né? A nossa Constituição Federal, ela tem artigos maravilhosos. No seu artigo 5º, num de seus incisos, ele fala que a criança, isso também é repetido no Estatuto da Criança e do Adolescente, tem direito à educação, à segurança, à saúde, e ele usa uma palavra que eu acho que é a palavra-chave, que toda criança e todo adolescente tem direito à dignidade. Então, quando a gente usa a palavra dignidade, se engloba tudo isso. Então, indo para a sua pergunta, eu acho que a sociedade como um todo, mas em especial aqueles que têm uma ligação,
uma aproximação maior com as crianças, com a faixa etária pediátrica, com a faixa etária de adolescentes, deveriam sempre estar se portando, respeitando a dignidade daquelas crianças, respeitando a dignidade daqueles adolescentes e respeitando a dignidade das suas famílias. Se a gente conseguir isso, a gente vai ter um grande salto e a gente vai continuar exercendo uma boa atenção e trazendo as crianças e os adolescentes com menores riscos em todas as áreas. Na área física, na área psicológica, na área fisiológica geral, quer dizer, você tentar evitar doenças, né? E eu acho que é isso, esse programa e pessoas assim do gabarito aqui que estão presentes aqui comigo são fundamentais aí para a gente estar discutindo e como a gente pode atuar. Enquanto Sociedade de Pediatria, quando eu fui presidente, eu entendi que alguns temas tinham muita relevância. E a partir daí a gente criou uma série de campanhas com cores mensais para que a gente discutisse a cada mês uma determinada campanha. E a do Novembro Prateado é justamente isso, a gente discutir direitos que muitas vezes parecem tão claros, como eu falei no começo, né? Parece que é fácil você se descrever, mas quando você está na situação não é tão fácil, né? Então aqui não, todo mundo sabe ou pensa que sabe os direitos que a criança e o adolescente têm, mas não são todos que sabem. São poucos os que entendem o que está no Estatuto da Criança e do Adolescente, a abrangência e a necessidade. Então, enquanto sociedade, se a gente pode fazer uma divulgação, se a gente pode ter um alcance de um tema tão importante, foi nessa ideia que a gente lançou essa campanha, como outras que a gente lançou a cada mês com uma determinada cor. Muito legal. Na atualidade, qual é a maior vulnerabilidade na saúde das crianças e dos adolescentes? Olha, eu acho que eu não saberia te dizer a maior, mas eu te diria algumas coisas que me preocupam muito, tá? Então, uma das coisas é que está ocorrendo uma diminuição assustadora no número de leitos de atenção na faixa etária pediátrica de adolescentes. Por outro lado, também, quando a gente fala em pediatria e adolescência, né, a gente pode discutir se é até 18, se é até 21, mas o adolescente, ele é um ser diferente da criança e é um ser diferente do adulto. Mas muitos hospitais fazem o atendimento da criança e do adolescente, entre aspas, até 14 anos, até 12 anos, até 16 anos. E esquecem que o adolescente ultrapassa essas faixas etárias. Então, isso é um problema sério que a gente tem. Mas o que eu estava lhe dizendo em relação às vagas, né, isso foi até um motivo de preocupação do Ministério Público, da Vara da Infância e da Juventude aqui de São Paulo, que nos chamou porque realmente está tendo, infelizmente, uma redução muito grande no número de leitos de atenção. Por quê? Porque o tratamento da criança e do adolescente internado é um tratamento caro, né? Em termos econômicos. Nunca é caro porque a gente recupera a saúde, né? Mas em termos econômicos acaba sendo um tratamento caro e que faz com que você tenha um custo elevado de manutenção no hospital, principalmente nos hospitais públicos ou que prestam assistência ao SUS, sem retorno. Então, eles estão indo para outras áreas, como oncologia, como algumas cirurgias, que permitem um maior faturamento do hospital. Então, esse é um problema. Outro problema que eu acho que nós chegamos já no limite que a gente precisa fazer alguma coisa. A cobertura vacinal. Eu entendo que assim, qual foi o grande problema das vacinas, né? Elas eram e são tão boas que nós erradicamos muitas doenças, e se eu falar que hoje, dentro da área médica, você já viu difteria? Ninguém viu difteria, ninguém viu algumas moléstias aí, ninguém viu meningite por hemófilos, por exemplo. Eu vi isso, e eu vi como é que foi a resposta, a queda que teve nessas doenças por causa de uma cobertura vacinal adequada. Então, esse é um outro ponto que me causa muita preocupação. Existem muitas fake news de vacinação, e o que me preocupa mais, um termo que eu uso, que eu criei aí e dou nas minhas aulas, não me preocupam tanto as fake news, me preocupam mais as lying truths.
Quer dizer, são verdades mentirosas que se falam e que assustam. Então, por exemplo, na vacina da Covid, você pode ter uma miocardite? Pode, é uma verdade. Então, eu falo assim, eu vou tomar vacina e vou ter miocardite? Não. Você, em um determinado percentual, tem o risco de. Eu vou tomar a vacina da gotinha e eu posso ter paralisia infantil? Pode, mas é um caso a cada 3 a 5 Isso é milhões. muito pequeno. Mas a partir do momento que você lança uma verdade de uma forma mentirosa, você assusta e você diminui, você faz com que as famílias não tenham essa cobertura adequada. E, assim, um ponto aqui que eu acho que é interessante, a gente pode voltar à discussão, né? Vocês desculpem, eu sou italiano, eu falo um pouquinho demais. Mas eu acho que para a gente voltar à discussão todos, uma coisa que me preocupa muito, e quando eu fui presidente da sociedade, eu tentei implementar e não consegui, mas a ideia ainda continua latente, assim, são os casos de abuso e de agressão à criança ou adolescente. Existem algumas também mentiras que passam e que a gente precisa combater. Por exemplo, que nas zonas mais pobres existe a agressão e nas zonas mais ricas não existe. Imagina. O que muda é a espessura da parede. No barraco, você ouve o teu vizinho batendo, abusando de uma criança, de um adolescente. Talvez na zona sul de São Paulo, como as paredes são mais espessas, você não ouça. Então, esse é um ponto. Outra coisa que a gente precisa estar preocupado, e era nisso que eu queria que a sociedade trabalhasse, é desfazer um cadastro único de atendimento para situações de abuso, de agressão. Porque o que acontece? Aquele agressor contumaz, aquele agressor que repete a sua ação, ele, sabendo do risco que ele pode ser pego nos seus maus atos, ele muda, leva a criança em diferentes hospitais. Então, você chega no hospital, caiu do berço. E aí caiu do berço uma vez. Você vai no outro hospital, caiu do berço. É outra vez, mas são duas, mas não tem essa ligação entre os dois Nossa. sistemas. Então, eu entendo que uma forma seria você criar uma entrada no computador em todos os Como se fosse um prontuários histórico, né? eletrônicos, que a partir do momento há suspeita de abuso, há suspeita de trauma, de agressão, entraria para uma central única de captação e isso ficaria o nome da criança catalogado, o nome dos familiares, porque a partir do momento que você entrasse uma segunda vez, teria um. Então, acho que esses pontos, eu trouxe alguns, mas tem outros, eu não quero tomar aqui toda a discussão, mas eu acho que isso serve aí como importância, porque até quando as senhoras falaram sobre aos portadores de deficiência, infelizmente, a gente sabe que também a deficiência é um fator de risco para abuso e para agressão. Sim. Então, aqui eu acho que a gente teria que bolar um jeito de proteger melhor essa criança vulnerável, esse adolescente vulnerável, porque a gente pode, talvez, depois de acontecido, a gente pode consertar, entre aspas, a parte física, mas a psicológica, a mental, o sofrimento que decorre disso, a gente vai ter, ele vai carregar como cicatriz eterna. A gente já está fazendo um excelente papel, que é trazer vocês, trazer o recorte de vocês e defender essa luta, né? Defender esse assunto que a gente até para pensar e a gente, como que pode, né? Ter pessoas que chegam nesse nível, né? E a gente fica, o que que a gente pode fazer, né? O que que a gente, como pessoas, o que que a gente pode nos orientar? E aí onde entra as OSCs, né? Os programas. E aí eu queria também que vocês falassem um pouquinho do que vocês têm feito para isso mudar, esse recorte se transformar. E aí fala um pouquinho do programa, do que vocês fazem, apresenta um pouco o programa de vocês, o trabalho que eu tenho certeza que é lindo. Olha, eu vou contar um pouquinho assim do meu olhar, né? Então, vindo como psicóloga de um serviço de acolhimento, de vários, né? Trabalhei em 2, 3, e aí eu me deparava com as vulnerabilidades todas. Antes disso, eu trabalhei por 7 anos num, num centro de referência que acompanhava vítimas de violência sexual e outros tipos de violência também. E aí a gente vai vendo realmente, né, isso que o doutor colocou, essas vulnerabilidades, elas só se somam. Então, assim, lá no comecinho, quando você trouxe aquele texto de reflexão, eu acho que, assim, tem histórias de repetição nas famílias, né? Então, o que eu passo
para o meu filho aquilo que eu aprendi. Então, tem histórias transgeracionais, né, de violência, de tantas questões, e eu me deparava muito com essas histórias. Eu acho que, assim, a gente tem um olhar para criança e para adolescente de potência, eu acho que isso é muito importante, né? Poder permitir que ele tenha espaço, que ele tenha um espaço seguro, que ele consiga se fortalecer, que ele não é tão frágil, tão vulnerável, porque ele é vulnerável, né? Quando a gente fala de uma criança, de um adolescente, ele é um ser vulnerável, né? Só que ele precisa se fortalecer no processo do amadurecimento, né? Então, ao longo da minha jornada com criança e adolescente, às vezes a gente acompanhava crianças que diziam: sim, eu passei por várias violências, não foi uma só, né? E eu dizia: então, daqui em diante, o que que a gente vai fazer com isso? Como a gente vai lidar com isso? Como que a gente vai vencer essas vulnerabilidades e permitir que você tenha uma nova história, né? Eu sempre falo isso, que a gente possa ser autor da própria história, né? E mesmo com todas as vulnerabilidades que já passou, né? E hoje no meu trabalho do Práticas de Acolhimento, que é fazer capacitação com profissionais, educadores, né? Enfim, eu vou pelo Brasil, estou tendo essa experiência rica de poder ir região sul, centro-oeste, né? Sudeste, então alguns contatos online com o norte, que é um pouquinho mais longe. Então, assim, eu venho fazendo capacitações, e essas capacitações, meu primeiro encontro é sempre sobre autoconhecimento. Porque assim, se a gente não tem autoconhecimento, acho que quando o doutor fala da dignidade, né? E eu poder reconhecer que eu sou digno, né? Isso é um processo que precisa ser estimulado e trabalhado com as pessoas, né? Os adultos às vezes não têm essa percepção, né? Que eu sou digno de saúde, que eu posso ter saúde física, saúde mental, que eu posso me cuidar, que eu posso ter um tempo para pausar, né? Que eu não preciso engatar uma coisa na outra. Isso do mundo adulto. A criança precisa sentir que ela tem oportunidade, né, de ser criança, né, de viver, né, de mesmo tendo de repente uma limitação física, né, que não é uma limitação, que é apenas uma questão que eu posso ultrapassar isso e isso Cuidar, ser força para mim, inclusive, né? Então, acho que assim, o primeiro encontro que a gente sempre faz, quando eu falo em uma palestra, em qualquer coisa, em qualquer espaço que eu vou falar sobre acolhimento, é sobre autoconhecimento, né? Acho que quando a gente começa a se olhar melhor, a gente começa então a enxergar quem que eu sou, né? E a gente, como é adulto, a gente precisa fazer muito esse movimento para ajudar as nossas crianças e adolescentes e as famílias em vulnerabilidade, né? Nós temos pelo Brasil quantas vulnerabilidades, né? Sociais, econômicas, estruturais, políticas, enfim, mas também potencializar essas famílias, para que elas possam potencializar os filhos. Tem alguns países que, quando a criança vai ser, nem a criança nem nasceu ainda, né? A família pensa que vai ter um filho, ela já tem que passar por um curso sobre paternidade e maternidade. Por quê? Porque isso é que potencializa essa família a poder cuidar melhor dessa criança, ela enxergar que ela é um ser, que ela precisa cuidar desse outro ser, e isso vai dando força, né, para que as vulnerabilidades não sejam tão intensas, né? Elas existem, mas que daí quando você vai cuidando, né, quando você tem um bebezinho, né? Eu tenho uma pequena de 2 anos, né? Então, assim, quando eu me descobri mãe, né? Eu falei assim: Gente, tudo que eu aprendi foi embora, né? Porque eu tô descobrindo o que é vulnerabilidade na carne, né? Na pele mesmo. Porque daí eu fui vendo a minha filha e eu sentindo necessidades e ela também, e eu tive que descobrir o que é cuidar do outro, sendo que eu já tinha cuidado muitas vezes. Imagine uma mãe, né? Quando você trouxe, né? Uma mãe, um pai com falta de recursos, sem conhecimento, como o doutor trouxe, né? Eu não consigo entender, não consigo. Ah, você tem que ir no posto marcar consulta, mas para que consulta? Né? Eu nem preciso de cuidados, né? Assim, será que eu preciso? Será que eu sou digno? A gente Né? fala muito de educação aqui, né, com esse tema, e a gente fala que a educação vai além da criança, do adolescente. A gente consegue atingir, todos que sentaram aqui falaram o quão é importante atingir além da criança, atingir lá o seio familiar, né, o âmbito familiar, aquela casa, aquele espaço, aquela pessoa que faz a educação dessa criança, que é onde deveria ter a base, né? Então a gente tem que aprender também a chegar neles lá, que eu acho que é mais importante, que aí também vai dar a base,
né? Falamos aqui, escola, ela dá a base da educação, mas quem educa de fato é dentro de casa. Então a gente tem que saber também educar os pais, educar os responsáveis, que é Sim. de extrema importância. Débora, fala um pouquinho do Instituto Serendipidade. E- Ele é alguma sigla? Ele é alguma palavra que significa alguma coisa? sim, significa, vem do inglês serendipity, que significa felizes descobertas ao acaso, né? Então, o Instituto nasceu de uma iniciativa familiar, né? Uma família do Henri e da Marina Zilberstein, e o terceiro filho deles, que é o Pedro, depois criou-se uma rede social, Pepo Zilber, quem quiser conhecer, que veio com síndrome de Down, entre outras características. Então, começou, na verdade, por uma iniciativa de mostrar que a inclusão não era um problema, mas sim uma solução. E aí foi crescendo tanto, né? E tanto com instituições quanto com marcas que se apropriaram desse lugar, porque também eram pessoas muito bem relacionadas. E aí eles foram percebendo da influência que tinha nesse lugar do instituto e resolveram abrir e começar a fazer outras parcerias, outras ações, né? Então, quando o doutor fala do CAD único, é muito interessante, porque a gente faz também parcerias com a rede pública, né, entre outras esferas. E quando eu trabalhei na Secretaria Municipal da Pessoa com Deficiência, isso foi algo que a gente tentou muito forte, né, instituir um CAD único, esse cadastro único, mas aí no sentido de ter um CID unificado, né, que é o Código Internacional de Doença. Hoje a gente já atua bem mais na frente do CIF, que é o Código Internacional de Funcionalidade, que olha, a gente traz aí como um olhar biopsicossocial, ou seja, a partir das potencialidades das pessoas com deficiência, mas como tudo precisa de um número, né, e de De um dado, um né? dado para você poder identificar os direitos que as pessoas têm na área da educação, do trabalho, da assistência social, de toda forma, o ideal seria que fosse integrado esse CID. Então, você vai num hospital e aí já tem ali esse cadastro, você puxa toda a ficha, né, e facilita, porque só para você, por exemplo, ter uma isenção na carta, né, do veículo IPVA, tudo, às vezes você precisa ficar renovando o seu CID. E voltando na questão da vulnerabilidade, as famílias não têm esse recurso, né, tem que pagar para conseguir esse diagnóstico, sendo que um diagnóstico não vai mudar, né? Claro, se tiver uma renovação, ok, a gente entende, às vezes a pessoa faleceu, aconteceu alguma coisa, mas fora isso, ter todo esse reprocesso, né, o tempo todo. Então, nesse sentido, assim, o Serendipidade atua muito como um ponto de conexão, né, fazendo essas pontes nas esferas tanto públicas quanto privadas e também com instituições. Então, a gente faz essas sensibilizações que a gente estava falando aqui, seja nas escolas, seja nas empresas, e também com iniciativas próprias, que aí é atendendo diretamente essas famílias. Então, quando a Shirley fala do acolhimento, né, a gente tem um programa que é o Projeto Laços, foi da onde surgiu o Instituto também, né, a partir da necessidade do acolhimento dessa família. E aí a gente criou uma metodologia através do Projeto Laços de acolher essas famílias. Então, hoje a gente tem mais de 300 famílias acolhidas por pais e mães recentes, né, que tiveram seus filhos ou com síndrome de Down, como foi o caso, ou outras 12, a gente chama de outros diagnósticos, são outras condições genéticas, doenças raras, tal. E é interessante que o diagnóstico nem sempre ele vem na hora do parto, né? Às vezes ele vem antes e às vezes ele vem alguns anos depois, porque aparece às vezes doenças raras, não é que vai, como você falou, né? Não tá no rosto, né? Então a deficiência intelectual ou um espectro autista, ou uma doença rara mesmo, pode ser agregada a outro tipo de deficiência e vai ser identificada lá na O frente. TDAH também, eu tenho ouvido muito falar sobre o TDAH nos adultos, né? Nas pessoas Sim, adultas tendo esse diagnóstico e a pessoa se tardio. reinventando na vida porque teve um. E aí eu tenho até uma amiga que ela fala agora justifica muito o que eu fui minha vida inteira porque eu tenho um diagnóstico de TDAH, enfim. É interessante essa coisa do diagnóstico, né? Ontem mesmo eu estava na Expoteia, que foi uma feira grande voltada para autismo, e como a gente, em geral, se sente acolhido por um diagnóstico. E aí é uma faca de dois gumes, porque o diagnóstico ele limita,
né? Então, por causa disso, você vai ter essa característica ou vai ser capaz ou não. Aí esse é o perigo, né? Você não olhar para a pessoa, tanto que a sigla é PCD, pessoa com deficiência, e o C até é minúsculo, porque você não porta uma deficiência, você não tira ela tá ali, é uma característica e a pessoa vem sempre antes da deficiência. Então, é uma característica, mas não é a pessoa, né? Então, e por outro lado, o diagnóstico também facilita o autoentendimento, o autoconhecimento, como você falou, e traz aí uma série de facilitações quando a gente fala de um tecido social mais preparado, seja na rede médica. Então, o projeto Laços, ele faz esse acolhimento direto com as famílias e também faz em hospitais, né? E até quando a gente leva para a área mais empresarial, falando da importância de acolher pessoas com as suas características próprias. E aí é transversal, né? Como a gente falou, mulheres, negros, pessoas idosas, todos podem ter uma característica. Se você coloca aí como potencialidades, fica muito mais fácil de você lidar, né? No geral. Você tem um caso na sua família, que é o seu irmão. O que que ele representa para você hoje? Você partiu por conta desse caso na sua família e resolveu olhar isso para sua vida ou não precisou ter esse caso e você já tinha esse cuidado, né? Esse visualizar essa importância de dar espaços, né? Uhum. É assim, eu sempre tive um olhar meio ISD desde pequena, mas a gente tem uma diferença de 5 anos, né? Então, claro que a vinda dele foi um gatilho e uma virada de chave, sem dúvida. Não sei se eu estaria, né, hoje nessa carreira, enfim. Então, eu entrei para a área da inclusão há mais de 10 anos, criei o Projeto Irmãos, que é voltado para o olhar aos irmãos das pessoas com deficiência e não Legal. especificamente para as pessoas com deficiência, porque eles também precisam ser escutados, né? Uma escuta empática, ativa. Então, com certeza, o meu irmão foi um direcionamento como um agente de transformação. E aí, só para voltar, né, do Instituto, e que com certeza tem esse vínculo, a gente tem um programa de iniciação esportiva que atua com crianças no início, vai dar de 2 a 8 anos, então ainda não entrou bem na adolescência, mas e também um programa de idosos, né, que atua com esse olhar holístico, e a gente tem o Dr. Marcelo Altona, não sei se você conhece, que é do Hospital Albert Einstein, ele é coordenador do grupo médico assistencial lá do GMA, e faz todo esse olhar holístico que a gente trabalha na infância e já se preparando para o envelhecimento precoce, porque no caso das pessoas com deficiência, a partir de 30 anos já tem sinais de envelhecimento precoce, cognitivo, fisiológico, né, uma série. Então, para fechar a sua pergunta, com certeza, né? A minha convivência com o Davi, meu irmão, me faz reinventar sim e me faz desenvolver olhares muito mais criativos e preventivos para eu poder colocar ali na prática, né? É uma prática, um laboratório constante. Eu acho muito interessante que a gente vê muito até nas novelas hoje em dia, Sim. né? E a gente mostra, a gente acaba se educando enquanto a gente é muito falho em separar, né? Botar em uma caixinha e não trazer para a sociedade, falar, nossa, que diferente, né? E a gente acabar olhando na televisão e falar, nossa, que bacana. Tem várias novelas agora da Globo, né? Que traz Sim. muito a pessoa com síndrome de Down, a Ana Clara, eu não vou lembrar o nome dela agora. Lembro que o personagem dela era a Ana Clara, Da numa novela. Clarinha. Clarinha, não é? Há muito tempo atrás, então a gente já tinha esse recorte já da gente, como sociedade, fazer esse acolhimento, não fazer Mas veja essa que separação. interessante, né? Você está trazendo uma coisa da cultura brasileira, que é a novela, né? Como um agente de difusão de informação. E acho isso muito importante. E realmente você tem exemplos maravilhosos em que você realmente passa a perceber uma alteração, um fato, uma situação por causa da novela. Mas eu vou citar agora um fato negativo. Então, olha como a gente precisa tomar muito cuidado, como a informação precisa ser passada muito de forma correta. Nós fizemos não vou falar emissora, mas há uns meses atrás nós fizemos um manifesto, mandamos um texto para a emissora, porque tinha uma senhora grávida e que estava bebendo. E a síndrome alcoólica fetal é uma das
patologias aí muito importantes que podem levar a vários agravos, inclusive retardo mental muito grave, alterações físicas e psicológicas mentais, né? Infelizmente, nós não obtivemos resposta. A gente esperava que fosse feita que fosse dada não uma resposta, porque não é resposta para a sociedade de pediatria, mas uma informação correta que às vezes uma pequena quantidade de álcool já Já pode pode afetar levar. alguma coisa. Então, assim, mas olha que importante, eu acho que é interessante aqui, eu trouxe uma crítica, mas antes um elogio, como uma forma de cultura popular brasileira, que foi, sempre será, acho que a novela, né? Era mais, mas acho que ainda existe como pode passar uma informação e chegar em todos os níveis sociais, naquela parte, naquela família mais do extremo ali, e que passe a ter uma informação correta e adequada. Certa vez eu tinha, tempo atrás, um caso de criança com autismo no serviço de acolhimento, e a fala dos educadores, dos profissionais, será que ele vai ser adotado? Porque ele já tinha ali os seus 8, 9 anos, 7 ou 8 anos, e aí todo mundo dizia, né, olha, né, já uma criança nessa idade vai diminuindo suas chances de adoção, né? E quando a gente tem uma questão de transtorno mental, ainda isso intensifica mais, né? E aí a gente foi falando sobre como ele tinha potência, né, para se desenvolver, para construir. Então, assim, o resultado, né, desse trabalho foi uma adoção com sucesso, né? Então, assim, ele conseguiu sim ser adotado, mas assim, depois de, eu acho que é muito importante esse olhar da intersetorialidade, né? Assim, então, o judiciário, a saúde, o serviço lá em Sorocaba, a gente tem um serviço de atendimento à questão do autismo bem legal, que deu toda a atenção, que fez o acompanhamento. Então, assim, os profissionais de dentro do serviço, a família que adotou, então, a consciência dela sobre a questão que a mãe tem uma formação, e aí, então, assim, imagina como que isso se mobiliza na sociedade mesmo, né? Então, assim, o que que é o autista, o que que é a criança com deficiência, né? O que que porventura é uma criança vítima de violência. Então, essa informação precisa chegar de uma forma mais adequada também para a população, né? Que eu acho que o doutor está colocando, porque daí a gente tem outras vias que são interessantes, articula o conhecimento, articula a informação ou o assunto, vamos dizer assim, né? Mas aí não traz, de repente, todo o conteúdo que seria importante da forma correta, né? Para que então a gente possa enxergar as crianças que estão em vulnerabilidade social, psicológica, são como potentes, né? Que eu acho que elas são. Então, eu sempre, no meu trabalho, eu sempre tive esse olhar e tenho ainda, né? Ah, mas aquela criança é muito difícil, o comportamento, a gente está vendo um crescente, né? De comportamentos autolesivos, questões das crianças com questão de suicídio, né? Entre os adolescentes. E aí, assim, parece que tiraram o protagonismo, né? Parece que as crianças não estão mais protagonistas de nada, né? Elas estão vítimas e submissas a qualquer sistema. Mas não, elas podem ser. Então, meu olhar sempre é nesse sentido. Eu acho que, assim, quantas crianças que eu acompanhei, né? E olhei nos olhos e falei, você é capaz, né? Então, acho que a gente poder potencializar, eu acho que essa é a grande notícia, assim, que eu quero contar do meu trabalho para vocês e contribuir com essa reflexão. Só acho uma coisa importante também que eu não havia falado e acho que deve ser consenso entre todos nós, mas o diagnóstico precoce de qualquer alteração. Quanto antes você sabe que existe ou uma possível alteração, você pode intervir, você pode ter uma atuação direta e você pode evitar complicações e sequelas que depois a gente não vai conseguir fazer regredir ao seu máximo, né? Então a gente pode ter realmente uma potencialidade perdida porque a gente não fez o diagnóstico. O exemplo claro disso, né, e por lei agora já é obrigatório, né, o teste da orelhinha, que muitas vezes as crianças, num passado não tão longínquo, eram consideradas com retardo mental e, na verdade, elas não tinham a audição, elas não Sim. ouviam o que estava acontecendo
e a partir daí você, quando percebia que ela tinha essa alteração de audição, estava muito tarde para você intervir. Você poderia intervir, mas você tinha já uma sequela estabelecida. Hoje em dia não, você já pode percebeu que ela tem uma alteração auditiva, você pode utilizar um aparelho desde do começo da vida da criança e ela vai se desenvolver absolutamente normal, porque ela vai ter os estímulos e ela vai responder a esses estímulos. Então, acho que você está atento, e quando a gente fala está atento, não é o médico, não é a equipe de saúde, é o médico, a equipe de saúde, a professora da escola, o professor do clube, todos aqueles que têm um convívio com a criança e com o adolescente. Né? Porque a partir daí, dessas pessoas que possam perceber alguma coisa de diferente, a gente vai poder estar atuando como um todo, como dever, que está no ECA, né? É o dever da sociedade como um todo, não é um dever do médico, do psicólogo, da assistente social, da equipe de saúde, não, é um dever da sociedade. Então, acho que isso é muito importante, né? A gente divulgar isso. E um outro tópico aqui, né, que eu falei dos meses e das cores, a gente dedica o Maio Amarelo à depressão infantil. Uhum. Porque, infelizmente, também a gente tem tido notícias aí de casos, infelizmente, extremos de suicídio mesmo, de alterações aí graves, e que, de novo, quem é que pode perceber, quem é que pode alertar? A família, sim, mas você, né, em muitas fases da sua vida, você fica muito tempo na escola. Então, o professor, quem tem contato, os próprios amigos devem perceber alguma coisa, opa, vamos ajudar essa pessoa, vamos correr atrás. Então, essa divulgação, essa necessidade de que todos tenham essa ideia é muito importante. É. O próprio acolhimento também, né? Eu acho que a base fundamental hoje da gente ter essa criança, esse adolescente, é o acolhimento, porque eu acho que sem o autocuidado, o acolhimento, a saúde e ter toda essa base que a gente sonha, que é algo, acredito que seja até um pouco utópico, porque a gente não vai conseguir chegar nisso, né? São muitas pessoas, são muitos braços, muitas camadas até a gente conseguir chegar num lugar muito maravilhoso. Eu tenho até uma pergunta que eu falo aqui sobre comparações a outros países. Não sei se vocês é, viram por esses tempos atrás, de novo viralizou a questão do nosso SUS, né? Que, que super funciona ali no projetinho, né? Mas funciona. É igual para todos, tem desigualdade. Para o público voltado para a deficiência, né? Para os hospitais que são voltados para o público de deficiência, tá igual? Como que isso tá na medida? A gente sabe que não tá, né? Aí a gente faz o quê? A gente vai brigar, o que que a gente faz? Quais os nossos desafios para a gente querer? Acho que o primeiro passo é estar discutindo e vendo aí que o mundo não é perfeito, mas assim, eu sou um defensor muito grande do SUS. Eu fiz Santa Casa na faculdade, depois eu fiz residência no Hospital das Clínicas, do Instituto da Criança, e desde o meu terceiro, quarto ano de residência, eu fui para o Hospital Santa Marcelina, que é na Zona Leste de São Paulo, como chefe da UTI pediátrica. E eu posso te dizer com muito orgulho, com muita felicidade, que o atendimento que se presta no Santa Marcelina é o mesmo atendimento que se presta em qualquer rede privada. Então, essa é uma coisa que me deixa muito feliz, Orgulhoso. orgulhoso. Agora, existem problemas, lógico. A remuneração, por exemplo, recebida pelos hospitais, né, por algum é, é absurda. Quer dizer, hoje o hospital sempre trabalha mensalmente com um déficit e um déficit grande. Então, imagina você na sua casa, quando você recebe o salário, você já está menos X, menos Y, menos Z, e sempre correndo atrás. Então, lógico, a gente precisa mostrar isso, mas a excelência de atenção, eu fico muito feliz que existe. Nós temos uma população carente, nós temos uma população que tem é, algumas crianças com alguns tipos de deficiência, mas a atenção igual, uma atenção boa e, como eu disse mesmo, que dá orgulho com a sua palavra, que dá um orgulho da gente fazer parte disso. Eu acho que só tem um ponto que eu entendo que é importante, que talvez a gente quisesse modificar, e também foi briga minha enquanto presidente e agora como vice-presidente, que eu acho que a gente deveria colocar no programa de saúde de família a obrigatoriedade de um pediatra.
eu acho que isso aí ajudaria muito, porque às vezes alguns diagnósticos não são percebidos, não porque é um mau médico, mas é porque ele não tem aquela formação para perceber algumas alterações. Então, acho que isso é uma coisa, de novo, uma discussão como essa, através de pessoas aí do legislativo, né, deputados, vereadores, que a gente possa ter alguma atuação. A gente tem, por exemplo, a Câmara Municipal de Piracicaba abraçou as nossas campanhas e eles fazem todos os meses também as campanhas junto conosco, a Prefeitura Municipal de Piracicaba. Nós temos algumas cidades, eu não vou lembrar quais, mas todas, então não vou citar uma ou outra, mas assim, que participaram e fizeram leis para SAF, para síndrome alcoólica fetal. Então, tem rótulos, tem cartazes nos bares, nos restaurantes, falando: olha, se você está grávida, não beba. Então, são pequenas coisas que eu acho que surgem de discussões como essa, de reuniões como essas, aulas, né? Vocês estão acostumados aí também a dar aula, né? A participar de eventos, e eu acho que isso é importante. Eu acho que é essa a nossa função, de novo, não enquanto sociedade de atendimento à saúde, como sociedade em geral. É a obrigação de todos nós. E só para não perder o gancho dele, nesse sentido da informação, quando a gente fala de legislativo, né, a Lei Brasileira de Inclusão, que ela ainda não é conhecida por todas, que é a LBI, ela foi regulamentada, mas tem artigos que não foram. Então, as próprias famílias, né, terem conhecimento dessas leis, não só as famílias, as pessoas com deficiência. Até tem um termo que é a autodefensoria, que é a aplicação da lei. Vamos colocar assim, né? Você, de uma forma pedagógica, ensina para pessoas com deficiência intelectual quais são os direitos delas, para elas também poderem se apropriar desses direitos. Não é só a deficiência intelectual, mas tem uma comunicação simples e adaptada para eles também entenderem. Então, quando a gente está falando de SUS, né, a gente viu muita dificuldade, por exemplo, em ter um mamógrafo acessível, em saber que a pessoa tem direito a uma série de recursos gratuitos, porque essa informação muitas vezes não chega. E existe uma máquina pública maravilhosa mesmo na área da saúde, na integração com a assistência social ainda tem defasagem, quando a gente vai falar de uma residência inclusiva, né? Às vezes não é integrado o serviço da assistência social com a saúde como deveria, ou tem uma limitação, tem o meu profissional pode ir até aqui, mas não pode ministrar um medicamento, e a pessoa está ali tendo um surto e ela não está apta a dar. Porém, tem outras integrações e interdisciplinaridades que fluem bem. Mas, por exemplo, saber que você tem acesso às OPMs, que são as órteses, próteses e meios de locomoção, que você pode conseguir isso gratuitamente. Qual é o caminho que você faz para uma rede psicológica, psiquiátrica, serviço de habilitação, reabilitação. Está tudo disponível, né? Mas a informação ainda é para poucos. Ela está disponível, mas é o que você falou que eu achei muito interessante da escuta, né? Às vezes, no nosso programa de envelhecimento com o Dr. Marcelo, ele falou que ele tem essa dificuldade, né? Ele vai falar, ele dá as palestras gratuitas, mas o público que é mais vulnerável não consegue captar a informação preciosa que está sendo passada. Então, são muitos direitos gratuitos, né? Falando aí da parcela de pessoas com deficiência, tem essa integração com o SUS, tem questões de reajuste que não acontecem há anos, né? Isso realmente é algo que gera retrocessos, mas eu acho que a gente conseguindo viralizar, pulverizar essa informação com fontes fidedignas, né, é o melhor caminho mesmo. Você ia falar. Mas acho que é isso também que eu queria complementar desse lugar, né, desse outro contexto, que quando eu converso com os serviços, quando eu estava lá no serviço, né, a dificuldade do acesso também é por conta da saúde mental, né? Então, assim, a gente tem os CAPs, né, que são os CAPS-I ou CAPS-IJ, algumas cidades não têm, algumas cidades não atende, né? Mas, assim, é um serviço importante, porque daí tem a questão dos transtornos, das questões mais agravadas, né? Porém, tem questões que não são tão agravadas, mas que também têm sofrimento psíquico, né? Que daí, de repente, não tem lugar. Tem as questões hoje que eu vejo em desenvolvimento na parte básica, né? Na atenção mais básica, porém, ainda não tão abrangente. Então, aquela criança que começa a ter angústia,
as dores, começa a se sentir mal em alguns aspectos da sua vida ali, que às vezes a família conseguiu ver e levar, essa criança às vezes ela não consegue ter o atendimento que ela precisaria, né. Então a gente vai aumentando as vulnerabilidades. Eu falo assim, a gente que trabalhou ali nessa área do serviço de acolhimento, que a gente fala é alta complexidade, né, eu falo que é a UTI da assistência social, né, Sim, que legal. realmente é o momento que aquela criança já acabou todos os recursos, ela não consegue mais ser cuidada e protegida, ela vai para um serviço de acolhimento. E aí ela precisa realmente de muito cuidado. E aí acaba que tendo algumas situações lá de origem, então quando essa criança começou a ter angústia, começou a ter a apresentação de alguma questão de crise, e aí ela não foi olhada, não foi cuidada, daí isso vai aumentando, aumentando, culmina em questões aí de saúde mental, vulnerabilidade, né, então as violências, todas as coisas que nós falamos aqui. Então acho que, assim, essa informação é muito importante, articular momentos assim, né, quando você traz o que fazer, né, que angústia que dá, o que fazer, eu acho que é trocar muito, poder fazer contatos, né, intersetoriais mesmo, então, a área da Débora com do doutor, a minha, os outros podcasts que vocês estão fazendo, né, articular isso e isso chegar em camadas maiores, né, porque, assim, nós podemos fazer muitas coisas, mas quem domina, quem decide, também pode fazer muito e decide e tem esse poder, né? E precisa estar também olhando para isso que a gente está trazendo aqui, né? Porque assim, a gente está aqui conversando, mas aquele que decide, que bate o martelo, que faz a lei, que constrói os protocolos, né? Precisam estar integrados nisso que a gente está falando, senão não chega lá, né? Onde precisa Sim. realmente chegar, né? Então, muito bom. Lembrar que a criança e o adolescente, eles não são adultos pequenos, tá? A criança e o adolescente, eles são seres em formação, com as suas características, com um potencial enorme e que pode ser, às vezes, abreviado ou diminuído se a gente não der a atenção necessária. Então, ficar muito atento a isso, acho que repetir, toda a sociedade é responsável, é dever da sociedade estar vendo o que está acontecendo e ajudando na condução dessas crianças e adolescentes. E, de novo, parabenizar e agradecer por poder fazer parte aqui de uma discussão tão bacana, com profissionais tão destacados e com um apresentador tão simpático aí que Ah, soube conduzir muito bem. Muito obrigado. imagina, Viu? imagina. É um assunto muito, não é pesado, mas é um assunto muito em outras camadas, né? Então a gente fica um pouco aonde a gente pode pisar, onde a gente não pode pisar, né? Onde a gente respeita e desrespeita, e claro, falar sobre criança, adolescente, é a juventude, é o futuro, então a gente tem que aprender a cuidar, né? Dá vontade de botar no colo, mas não tem como, né? Então a gente tenta fazer o máximo. Débora, você trouxe aqui um material, né, didático. Me explica um pouquinho aqui pra gente que material é esse aqui. Vocês trabalham lá no instituto. Se você quiser, você pode botar para essa Sim. câmera, ela já está focada em você. Legal. Então, tá, para também puxar para finalização, né? Só antes de falar, assim, eu acho muito legal que a gente está falando aqui, né? Como você trouxe agora, Sheila, de quem está aí na liderança precisa escutar, né? O que a gente está conversando aqui. E nós também somos líderes responsáveis, né? De alguma forma, e parabenizar vocês, né? O Grupo Arnone, enfim, que também lida aí com toda uma série de empresas, porque as empresas também têm sua responsabilidade social, né? Também são melhores empresas para o mundo e não do mundo, né? Ultimamente é assim que a gente tem trabalhado. Então, nesse sentido, até destacar que vai ter a virada das ODS, né? Agora, dia 22 e 23 de junho, então acho que é legal fazer esse convite. Não somos nós que estamos organizando, mas essas pautas vão ser trabalhadas Super lá importante. no Vale do Angabaú e na Sim. Praça das Artes. E aí, nesse sentido, o material que eu trouxe, por exemplo, o Joca e Dado, Uma Amizade Diferente, é um livro que mostra a convivência do Joca, que tem síndrome de Down, desculpa, o Dado, que tem síndrome de Down, e o Joca, que é um menino negro, e ele foi ilustrado por pessoas com deficiência. Nesse caso, o autor foi o Henry, que é o fundador da ONG, e quando ele fez a história, ele nem pensou em fazer o Joca negro. E aí, quando essas pessoas, esses designers que têm deficiência, entenderam o roteiro, foram fazer, eles que falaram, não, tem que ter, né, pessoas também de etnias diferentes convivendo. E aí, esses outros dois também são convites, a gente fez, vamos montar uma banda, e o Simbora Tá Na Hora,
são parcerias que a gente tem com outras instituições que trabalham a autodefensoria, o Instituto Simbora a Gente. Então, trabalhar esses assuntos do convívio com a diversidade, né, desde a infância, é uma forma lúdica de vocês ampliar o olhar, de você estar circulando em espaços que não necessariamente são cotidianos e levar isso para dentro das empresas, levar isso para dentro das famílias, das escolas. É uma forma leve, gostosa e que é preventiva, né, desde a infância. Então, posso deixar aqui a minha frase final? Claro, claro, Eu por vou me favor. apropriar da frase aqui do Dado, que ele fala assim: as diferenças nos ajudam a trocar experiências, permitem ensinar o que sabemos e aprender com os outros as muitas coisas que ainda não conhecemos. Então, se dispor de paradigmas, né, e de vieses, está aberto aí para novas possibilidades. Ótimo. Shirley. E eu gostaria de trazer um pouquinho de um profissional, né, um autor da psicologia social, que é o Bleher. Ele traz aí que as instituições padecem do que elas tentam sanar, né? E muitas vezes as instituições trabalham com violência e às vezes têm atos violentos, né? Às vezes a gente fala de acolhimento, como você trouxe no começo, né? E aí eu trabalhei muitos anos, né? Assim, e ainda continuo nessa jornada com os profissionais. Serviço de acolhimento. Às vezes você vai num setor de saúde, é um acolhimento, mas será que eu realmente estou sendo acolhedor, né? Então, quando você traz o cuidado com o assunto de será que eu vou mais ou menos, esse cuidado, né, vai desde a pessoa que está recebendo na recepção de qualquer serviço até quando a gente está falando do atendimento em si, né? Então, eu acho que assim a prática, né, das instituições, e que bom que vocês estão conseguindo fazer esse trabalho, né? Porque é isso que a gente está falando, né? Empresas, instituições que têm esse olhar da sustentabilidade, do cuidado, do desenvolvimento, né? E que isso seja ampliado, que aumente, né? E assim, sempre quando eu estou falando com instituições de acolhimento, eu sempre estou tendo esse cuidado também de olhar para os profissionais, porque quando a gente fala que tem poucos serviços, talvez, será que é culpa desse profissional que está ali atendendo, né? Ele não vai conseguir atender a demanda porque realmente, né, tem poucos recursos, né, financeiros, sociais, né, enfim. E aí não é que essa pessoa não está podendo acolher, às vezes ela tem uma infinita lista, né, realmente de profissionais para poder, de crianças, adolescentes, família, para poder acompanhar. Então, o que eu queria trazer é isso, né, que a gente possa ter, né, como profissionais, pessoas da sociedade, né, um olhar mais além, né, que tenha os problemas todos, como o doutor falou, problema que não falta, né, mas que a gente consiga enxergar essas crianças, né, elas poderem ter um lugar, ter voz, ter vez e ter potência, com certeza. Então, esse é o meu trabalho aí no Práticas, que vim trazer um pouquinho para vocês aqui, porque sempre, em qualquer momento, eu sempre estou trazendo isso, né? Quando um educador me fala, Shirley, essa capacitação me permitiu olhar com mais sensibilidade para uma criança, para mim, esse é o grande resultado, assim, né? Porque ela pode me dizer, nossa, eu a tratava de repente, com um julgamento para aquela criança. E quando ela não julga tanto e ela vai podendo se autoconhecer, eu estou garantindo os direitos dessa criança, né? Então, acho que isso é importante. Queria agradecer e parabenizar o trabalho de todos vocês, que é lindo. Parabéns. A gente que agradece. E os contatos de vocês vão ficar na descrição, então, para todo mundo que quer conhecer mais um pouco de trabalho de cada um, vai estar aqui os contatos do Instituto, Práticas Práticas em de acolhimento. Acolhimento, do doutor Cláudio, Shirley, Débora. Quero agradecer vocês por esse bate-papo que foi ótimo, foi muito gostoso. A gente tem que se orientar, sim, a gente tem que dar voz para aqueles que precisam, a gente como comunicador, né, vocês como comunicadores também, que a gente está se comunicando, é muito importante a gente olhar para essas pessoas e também não colocar como um quebra-mola, e sim como um trampolim, né? Eles serem os próprios trampolins da vida deles, saltarem e ir para frente, porque nada é impeditivo, né? Óbvio, a gente tem casos e acasos, mas tudo se resolve, tudo se constrói, tudo tem uma solução, tá bom? Então quero agradecer de verdade, o Instituto Idem agradece a vinda de vocês, obrigado por vocês estarem aqui. E para vocês que estão nos acompanhando até agora, fica aí no Encontros Sociais, que é um podcast oferecido pelo Instituto Idem. Até mais.